Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Center Odontologia Especializada. Programa Conexão de hoje, conversando com o doutor Rodrigo Guizardi, médico otorrinolaringologista. A gente até brincava aqui, o doutor disse que chegando aos 70, conseguindo pronunciar a especialidade, tá ótimo, né, doutor? Tá ótimo. Falar esse palavrão, né? Não é? É show mesmo, né? Você sabe que eu fiz um curso, né, para conseguir falar assim, né, Magrão? Quando... Diz que o teste pra gente é otorrinolaringologista e paralelepípedo, né? Epipobaquígrafo. Esse não, esse já é um nível acima, né? Isso aí só médico consegue falar. Mas brincadeiras à parte, a gente está conversando aqui sobre vias aéreas superiores e a gente falou um pouco aqui sobre resfriado, muito bacana. Algumas dicas importantes que o doutor Rodrigo passou pra gente. Não sei se tem algo a mais que o senhor gostaria de complementar a respeito de resfriado ou se a gente já pode entrar, doutor, para falar um pouco sobre a gripe e até fazer um comparativo dele. Sim, do resfriado, acho que resumidamente é isso que eu expliquei. Então, um quadro benigno, autolimitado, né? E que o sintoma é mais localizado e uma febre mais baixa, normalmente é em criança e que dura 2 a 3 dias e essa febre some, né? E a maioria acaba melhorando só com esse tratamento de suporte. No caso da gripe, o que acontece? Também é por vírus, né? O vírus também, o sítio dele é na via aérea superior, ou seja, ele vai pegar faringe, nariz. O vírus da gripe também ele atinge uma parte da via aérea inferior, ou seja, traqueia, né? Brônquios. E qual que é a diferença? Tanto em criança quanto adulto, além dos sintomas que eu citei do resfriado das vias aéreas, ou seja, nariz entupido, garganta doendo, uma tosse, né? Nós vamos ter sintomas do que? Sistêmicos. Então, independente de idade, a gripe vem com febre, corpo inteiro doendo, a cabeça dói, né? Um mal-estar danado. Por quê? Porque a gente tem uma viremia, então além do vírus estar localizado na via aérea, existe circulação disso. Então desencadeia um efeito de febre, né? Então por isso que a gripe a gente fica muitas vezes de cama, com mal-estar danado. Mas os sintomas, eles são semelhantes, não são exatamente os mesmos, mas são muito semelhantes. Daí que gera a confusão. Uma outra confusão também é assim, como a gripe tem febre, né? Todo mundo que está com febre, o corpo dói. Sim. A cabeça também dói. Então, é muito comum o paciente, como a cabeça está doendo e estar com febre, ele chega usando já o nome de uma outra doença que chama sinusite. E isso acaba muitas vezes no médico que está lá, às vezes estressado, num plantão lotado, etc., já causando uma indução a esse diagnóstico, muitas vezes, da sinusite. Porque se eu estou com febre, a cabeça doendo, que termo que eu uso quando eu chego na consulta? Doutor, a minha sinusite está atacada hoje. Então gera confusão. Então tem muita gripe que recebe o carimbo, o rótulo de sinusite. Tanto em adulto quanto em criança, né? Mas aí vem o argumento. Não, mas eu fiz um raio-x. E o raio-x provou que eu tinha sinusite. Outra bobagem também. Por quê? O raio-x ele não faz distinção de vírus de resfriado, vírus da gripe ou bactéria no caso da sinusite. Ou seja, no resfriado a gente tem muco, na gripe a gente tem muco, na sinusite a gente tem muco, que é o que o raio-x vai mostrar, uma diminuição de transparência. Ou seja, a alteração do raio-x ela acontece nessas 3 doenças, resfriado, gripe e sinusite. Ou seja, não é o exame complementar, a fotografia dos seios da face, que vai fazer alguma diferença de algum tipo de doença nesse caso. É a característica do sintoma e exame físico. O exame, às vezes, para tirar alguma dúvida. Mas é incrível, né, doutor? Você mencionou essa questão aí da sinusite, né? Como realmente a gente... Ainda há uma grande desinformação nesse sentido, né? Muito. Embora seja uma doença muito prevalente, tem muita desinformação. Porque é da cultura nossa também, às vezes a gente ficar com aquele rótulo. Então, às vezes eu pergunto para o paciente assim, mas por que você acha que você tem sinusite? Não, porque faz 10 anos atrás eu fui num pronto-socorro, eu tirei um raio-x, o médico falou que eu estava.
Mas tudo bem, você tomou remédio naquela situação e sarou. Mas existe essa questão, uma vez sinusite, sinusite será para o resto da vida. Isso não existe, né, doutor? Ou seja, existe a sinusite crônica? Existe. Porque eu ia dizer que, acho que há um tempo, eu até já ouvi isso, talvez nem há 10 anos, mas 20 anos atrás, que se falava assim, que sinusite não tinha cura. Chavão, tem, né? Então existe tratamento. É porque se confunde muito. Existe a sinusite crônica, que é aquela que a pessoa tem, até pelo nome já fala, crônica, existe. Agora, na grande maioria das vezes, as pessoas têm sinusites agudas, ou seja, ela pega uma sinusite, ela toma remédio, ela sara, o ano que vem ela vai ter outra. Não é que eu tenho e ela voltou, minha sinusite voltou. Parece que é jogo de palavra, mas é uma coisa que é importante ter essa educação mental para a gente não se rotular portador de uma doença que muitas vezes a gente não tem, né? Então, a gripe ela é muito rotulada de sinusite, né? Eu pego muito paciente com enxaqueca que por ele fala, eu tenho sinusite. Quando você investiga e chega à conclusão que é uma enxaqueca, às vezes o paciente fica até chateado, fala, mas minha sinusite, né? Vou ter que abrir mão dela. É engraçado isso, né? Porque ele acostumou, então, a hora que você traz, às vezes, a verdade na tona, às vezes fala, nossa, mas tanto era uma sinusite que o próprio paciente fica chamando de dor de cabeça. Então tem muita confusão, né? Agora, a gripe, da mesma forma que eu comentei do resfriado, é vírus, o tipo de tratamento também é muito semelhante, ou seja, é suporte que a gente fala, então antitérmico para tirar aquele mal-estar, aquela dor no corpo, descongestionante nasal, remédio para aliviar a tosse, né? E a grande maioria resolve dali passado alguns dias. Uma minoria, tanto de resfriado quanto de gripe, pode de fato ter algum tipo de complicação. Por exemplo, uma otite, uma infecção de garganta, uma sinusite. Por exemplo, o resfriado, a evolução dos dois que pode acontecer, são as mesmas ou não? Do resfriado para a gripe? O vírus da gripe ele tem uma agressividade maior. Então, ele tem um potencial de complicação maior que o do resfriado. Só que, em termos estatísticos, tanto o resfriado quanto o gripe, tanto um quanto o outro, vão evoluir para a cura na maioria. Uma minoria evolui para algum tipo de complicação. Por exemplo, uma gripe pode causar uma sinusite bacteriana? Pode. Uma gripe pode evoluir para uma pneumonia? Pode, né? Não é porque surgiu na mídia o H1N1 que pode dali para frente. Isso desde que existe a história da gripe na história da humanidade, ela sempre teve as suas possibilidades como qualquer doença, né? Então é importante, às vezes, a gente também não entrar naquela espiral negativa, né? Muitas vezes, né? Porque a gripe é uma coisa que está sempre ali, né? Sendo contabilizado. Morreu 2 pessoas no estado tal, etc. Isso é importante? É importante, é informação. Porém, por exemplo, se pegar doenças infecciosas gastrointestinais, diarreia, desidratação, morre tanto quanto no planeta Terra e a gente escuta muito menos, né? Então, tudo tem que achar o meio termo, né, dessas coisas. Agora, doutor, quando você tem, por exemplo, um quadro de gripe, né, de resfriado, perdão, e você não trata esse resfriado, e ele pode evoluir para esse tipo de... Você muda a abordagem? Muda. Porque quando você atende, teu diagnóstico é resfriado. Porque o resfriado a gente não tinha não atacava diretamente, né? Então, por exemplo, você está com resfriado, você vai tomar esse aqui, um descongestionante, e você orienta, a partir de tantos dias já é para estar melhorando. Se tiver algum evento diferente dessa trilha aí esperada, nos comunique. Por exemplo, não é comum ele evoluir com uma dor de ouvido, né? Então, falar, doutor, o senhor falou que ia melhorar em 7 dias, eu estou hoje aqui estourando de dor de ouvido. Então, o que possivelmente aconteceu? Aquela secreçãozinha acabou contaminando o ouvido e causou lá uma otite média aguda. Então, foi uma complicação. Então, isso a gente não consegue prever, mas você consegue informar o paciente para ele estar alerta e nos comunicar.
Mas o fato de ter uma pequena possibilidade de dar otite não nos autoriza a dar antibiótico preventivo para resfriado para todo mundo. Porque senão vira um negócio sem sentido total. E é a minoria que evolui, né? A minoria. A maioria, mesmo que não tome nem o sintomático, vai sarar. Olha, e a gente, ouvindo essa explicação do doutor Rodrigo, dá para a gente entender também um outro fenômeno, que é aquela coisa assim, o indivíduo toma a vacina, que aliás é importante, né, doutor? Sim. Tomar a vacina, o indivíduo recebe a vacina e depois de algum tempo, uns dizem que já tem um caso de sintomas próximos, mas vamos imaginar que ele tomou a vacina hoje, daqui 60 dias ele pega lá um resfriado e ele diz assim, não adiantou nada eu tomar a vacina da gripe. Exatamente. Não, ele está resfriado, né? Ele não está com gripe. E isso é importantíssimo, esse assunto que você tocou, porque gera bastante confusão mesmo, né? É importante o pessoal que está em casa entender. São doenças diferentes. Não importa, os dois são vírus, os dois estão ali, nariz, garganta, etc. Mas são doenças diferentes. Resfriado é uma doença, gripe é outra doença. O resfriado, ele não tem vacina para resfriado. Gripe tem vacina. Ou seja, a gente, quando toma a vacina da gripe, você está protegido das cepas daquele vírus previsto na vacina daquele ano, né? Então, não é impossível nem de ter gripe tomando vacina da gripe, porque muitas vezes a gente pode ter gripe por um vírus que não estava naquela vacina daquele ano. Pois é. Que existe muita coisa em circulação. Então, não é uma blindagem total a gente tomar vacina de gripe. Agora, nessas situações dos extremos de idade, as pessoas com doença crônica, etc., é muito importante que se tome como o governo recomenda. Legal. Olha, então, tá aí, ó. Esse é um aspecto importante aí. Não deixe de tomar vacina, né? Quem tem oportunidade de tomar vacina, seja a vacina através da rede de saúde, seja em rede privada, enfim, quem tem condições. Acho que prevenir sempre é bom, né, doutor? O que você tem disponível, você tem que aproveitar, né? Exatamente. E a gente sempre escuta muita crítica de tudo do nosso país, mas a gente, por exemplo, o sistema de vacinação no Brasil é uma coisa que funciona, né? Com certeza. Existe campanha, existe divulgação na mídia, existe vacina de graça. O calendário das vacinas é um calendário bem interessante, né? Então, a gente tem que colocar os aspectos positivos, porque qual que é o negativo? Você vê o esforço que tem, muitas vezes, para mobilizar a população para tomar a vacina, né? Por exemplo, num ambiente igual de Marília, né? A gente tem unidades básicas de saúde em todas as regiões da cidade, tem os seus problemas? Tem. Agora, tem a vacina disponível. E às vezes a gente vê lá com tristeza assim, não cumpriu a meta de vacinação para tal doença. Eu gostaria de entender por quê. Quer dizer, a gente se discute muito só um lado da moeda, que são as responsabilidades governamentais, que tem que ser mesmo, Sim. Não fazem mais do que a obrigação. Agora, a gente também tem que ver a nossa parte na moeda, não estou nem falando como médico, como cidadão, de fazer a nossa parte. Ou seja, se tem a campanha, eu tenho lá um filho, por que eu não vou levar ele no posto para tomar a vacina tríplice viral, a Sabin? Por quê? Como numa realidade assim que não tem, né? É por falta de vacina? Gritem, vão na mídia, avisem, tem que ter a vacina. Agora, a gente vê uma realidade, por exemplo, que tem vacina e não cumpre a meta. Isso é importante falar aqui. Não tem cliente, né? Porque a gente discute só um lado da moeda muitas vezes, mas a gente tem que discutir o nosso lado. Olha, deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência do programa Conexão de hoje, conversando aqui com o Dr. Rodrigo Guizardi e lembrando realmente, né, a importância das vacinas e lembrar que o Sistema Único de Saúde dispõe aí de um calendário vacinal fantástico. E você, pai, mãe, eu, né? Enfim, nós temos aí o compromisso e a responsabilidade de vacinarmos os nossos filhos, instruirmos, enfim, e até a gente próprio, né? Se vacinar quando fomos acionados aí através das campanhas. O intervalo a gente volta rapidinho, não sai daí não, é tudo VaptVupt. Até já.